Boa noite, pessoal. Estamos aqui na tarefa, né, de tentar, a gente que tem um pouquinho mais de experiência no estudo da doutrina, tentar atender ao pessoal que está chegando agora com vontade de aprender um pouco mais sobre a doutrina. Então, é bem oportuno a gente sempre lembrar, não há nenhuma pretensão entre esses três que estão aqui, o Jomar, eu, Zé Amaral e o João Balbi, de saber tudo que vai ser dito. E outra, nem a gente tem a pretensão de fazer as nossas colocações dentro de uma harmonia, porque nós também pensamos diferentes de formas a alicerçar toda a liberdade que a doutrina espírita nos dá como livre pensadores. Às vezes, o que mais acontece entre oradores espíritas são as discussões de pontos de vistas e de maneiras de interpretar a doutrina espírita, que todas, às vezes, né, acrescentando uma faceta nova, leva-nos à compreensão mais ampliada do que seja a doutrina espírita. Tá ok? Então tá lá. Vamos começar com o nosso Jomar, ponto esquerda. Uma pergunta muito interessante, que é sempre abordada nos estudos, sobre a regeneração planetária. É verdade que por volta de 2025, vários espíritos de luz reencarnarão no planeta Terra para acelerar a evolução e proporcionar a regeneração do mesmo até 2057? Nós fomos até informados aqui pelo Zé que trata-se essas datas de um estudo do Haroldo Dutra, interpretando o Apocalipse. E nós poderíamos dizer que sim, que o planeta Terra, isso nós já fomos informados por vários espíritos, através de vários médiuns, está passando por um período de transição. Agora, o nosso erro é acreditar que essa transição é feita de uma hora para outra, ou que dentro dessa nossa vida, de põe aí 60 anos, 80, alguns com 100, né, João Baldo? Vai ser possível ver essa transição, porque os tempos planetários são tempos muito longos. Quando eles falam assim, no ano 2000 vai fazer a transição, o milênio, né? O terceiro milênio, o segundo milênio, é 1000 anos, é muito tempo para nós numa vida, numa só vida. Então a gente sabe que esses espíritos estão reencarnando, não só nessa data, mas já vêm reencarnando, e esses espíritos vão sim fazer essa revolução necessária para que o nosso planeta saia do estágio evolutivo chamado de provas e expiações, que é um estágio que ainda tem muita dor, ainda tem muito sofrimento, ainda tem pobreza, fome, para um estágio que é chamado de regeneração, onde as doenças já estão quase todas já com solução, onde já não há fome, não há pobreza, onde os espíritos são mais propensos ao bem do que ao mal. Então não só estão reencarnando esses espíritos que vão avançar a sociedade planetária, mas também o outro aspecto, né, que estão deixando de reencarnar aqueles espíritos que puxam para trás, aqueles espíritos que provocariam um grande mal à sociedade. Então não está sendo mais permitido esses espíritos se encarnar no planeta Terra por uma simples questão vibracional, uma questão de lei natural. Então, realmente, todos nós estamos muito ansiosos para que essa regeneração planetária se faça o mais rápido possível. E lembrando que cada um de nós é responsável, nem que seja por um pouquinho, por um pontinho dessa regeneração, fazendo a nossa própria autorregeneração, buscando a nossa própria melhoria espiritual.
até mesmo para conquistar o direito de ficar aqui no planeta, né? Porque num planeta de regeneração, entende-se que só vão ficar espíritos regenerados. Então, se a gente não conseguir fazer a regeneração dentro de nós mesmos, nós também não vamos poder reencarnar mais nesse planeta. Boa noite a todos. É com alegria muito grande que nós retornamos aqui, dialogar com vocês, né, fazer um esforço muito grande para ser claro nas respostas, viu? Nos enche o coração de alegria, viu? Então, a pergunta que nos foi dada a responder é a seguinte: quando desencarnamos, é possível, no plano espiritual, encontrar com as grandes personalidades que já passaram pelo planeta Terra? Muito bem. Nós vamos fazer uma colocação aqui primeiro para dar uma ênfase melhor na pergunta. Veja bem, quando a gente desencarna, a gente não vai para lugar nenhum. Na verdade, nós somos atraídos pela nossa condição vibracional a estar no local que nós merecemos. Isso aí é uma situação sine qua non nossa, não tem como sair disso. Agora, é possível encontrar com essas grandes personalidades? Aí vai depender, é isso, da pessoa que vai desencarnar. Porque essas grandes personalidades, eu estou entendendo aqui que são espíritos adiantados, né? Porque tem grandes personalidades aqui que deixa a desejar, né? Moralmente falando, né? Intelectualmente nem tanto, certo? Espíritos adiantados e evoluídos, porque tem diferença de adiantado para evoluído, certo? Porque, numa breve analogia, nós vamos falar que adiantado é aquele que está ou com uma asa só funcionando, entendeu? Ou a asa intelectual ou a asa moral. E o evoluído é aquele que tem as duas do mesmo tamanho, e então ele pode planar, pode ir onde ele fica sendo cidadão do universo, né? Então, no caso aqui, ó, se ele trabalhar lá no mundo espiritual, quando ele desencarnar, e procurar, por exemplo, aprender, quem sabe que num curso desse que ele estiver frequentando lá no mundo espiritual, uma grande personalidade dessa não pode estar lá, certo? É possível sim, entendeu? Agora, não é fácil para qualquer um, não é para qualquer um isso, precisa a pessoa ter mérito para isso. Existe uma lei que rege o universo inteiro, ela chama Lei do Mérito, ela é que rege tudo, ok, gente? Quando fazemos algo errado, ou se torna uma decisão errada, pagamos por isso por toda a vida, mesmo quando arrependemos? Por que Deus não é claro nas respostas? Vamos responder essa primeira aqui de cima. Primeiro, vamos tentar tirar do nosso vocabulário essa coisa de pagar. Fica parecendo uma coisa que você compra fiado, né? Eu me lembro disso quando eu trabalhava num armazém, o pessoal comprava fiado e ia anotando. No último dia do mês, ou no quinto dia do próximo mês, ele ia lá, acertava, somava tudo, e aí começava de novo a anotar. Não é bem por aí, não. Todas as nossas atitudes, se é um ato, ele provoca uma reação. Essa reação já é exatamente aquilo que você chama de pagar. Se eu dou um tapa na mesa, a dor é o meu resgate aqui, ó. Agora, existem dois tipos de ação e reação aqui. Por isso que a gente não pode chamar, por exemplo, ou confundir lei de ação e reação da física com a lei de causa e efeito, que é do espiritismo, que é das filosofias, que envolve as questões morais. Na condição espírita, né, a lei de causa e efeito espírita envolve a condição moral. Então, por exemplo, eu posso estar conversando com João Balbo aqui, até um pouco mais exaltado, mas aí de repente eu acidentalmente bato a mão na mesa. A dor dói, mas não dura 30 segundos, ela para de doer. Eu nem lembro disso mais. Mas se eu me irritar com João Balbi, e essa minha irritação me levar a um descontrole, e esse descontrole me faz dar um soco na mesa, a dor que eu sinto na mão é a mesma dor, às vezes, que eu bati acidentalmente.
Só que a dor física acaba em 3 minutos, mas a dor moral, da vergonha de ter me descontrolado diante dele, permanece. É aí que está a nossa relação de coisas erradas que nós fazemos e o que é que ela gera. Se é uma reação apenas acidental, a gente erra e, oi, desculpa, pisei no seu pé. É assumir, eu pisei no seu pé. Porque não tem jeito da gente despisar. Pisei no seu pé, dá licença, vou despisar. Como despisa? Não tem jeito. Pisei no seu pé, só tem um jeito. O que eu posso fazer? Posso limpar o seu sapato? Posso fazer alguma coisa para diminuir a dor? A pessoa que sabe que errou e que é lúcida, consciente, ao invés dela ir para a culpa, ela vai para a solução do problema. Essa que é a grande diferença. Você constrói um karma, você constrói um problema, você constrói uma doença grave, você constrói ter que pagar alguma coisa, quando você, ao invés de fazer essa relação simples de erro, corrige, você erra, não corrige, vai para a culpa. Eu sou um porqueira, eu sou um desgraçado, eu sou uma pessoa que não vale nada na vida. E se compraz nisso aí às vezes. E aí cria. Às vezes, no mundo espiritual está cheio disso. Na hora que eles vão reencarnar, as pessoas falam, não, porque eu sou mau, eu sou um desgraçado, sou um canalha, sou isso, sou aquilo outro, eu quero ir bem ruim mesmo. Dá um trabalhão para a espiritualidade que está tomando conta das reencarnações. Porque tem que fazer a cabeça da pessoa, pensa melhor. Ao invés de você ir para dar trabalho para os outros, por que você não vai para ajudar os outros a crescer? Se você errou, e errou muito, e errou feio, então vai para corrigir seu erro. Vai tomar conta de gente que está precisando da sua ajuda. Se ao invés disso você vai se punir, orgulhosamente achando que vai resolver o problema, não vai. Você vai aumentar um pouquinho mais o seu problema, porque você vai dar trabalho para os outros, vai ficar dependente dos outros. Está vendo, cara? Essa noção de pagar alguma coisa, ela ainda é um equívoco da nossa tradição religiosa, ainda que a gente tinha que cumprir, né, a peso de sofrimentos terríveis, todas as nossas faltas. Não é bem por aí. Deus é amor, Deus é perdão, Deus é oportunidade absoluta. Eu quero que vocês vão para casa, pesquisem na Bíblia todas as ações e atitudes de Jesus. Em qual momento ele cobra alguma coisa de alguém? Em que momento ele cobra alguma coisa de alguém? Ao contrário, as pessoas que mais erraram, as pessoas que mais estavam consideradas perdidas, completamente perdidas, essas é que ele esmerava para falar assim, está consciente agora? Estou. Então vá e não peques mais. É só isso. Vá e não peques mais. E não pecar mais significa o seguinte, não cometa os mesmos erros, faça só o bem da agora para frente. Ama teu próximo, da agora para frente. E pronto. Já é a sua salvação. Já é a sua redenção. Você não fazer o mal para as pessoas. Só isso. Porque não adianta, eu vou desmatar quem eu matei. Eu vou desbrigar com quem eu briguei. Não tem jeito. Só tem um jeito. Corrigir e ir em frente. A tua fé te salvou, levanta. A mulher adúltera é um referencial extraordinário. Mulher adúltera, foi pega em adultério, eles estavam doidinhos para apedrejá-la. E Jesus tranquilo. Eles perguntaram, a lei diz que a gente tem que apedrejá-la. Ele falou assim, pois é. Abaixou e começou a escrever no chão. E o senhor, o que o senhor diz? Ele falou, aquele que tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Pronto. Ele simplesmente falou, porque se ele respondesse, falou, não, você tem que atirar mesmo. Ele estava jogando fora aquilo que ele estava falando.
Se ele falasse que não podia apedrejar, ele ia contra a lei. Então, dos dois jeitos, eles estavam tentando Jesus para ver se ele era esperto para sair dessa numa boa. Aí, o que ele fez? Ele simplesmente não ficou em cima do muro, ele deu a resposta mais sensata que pode existir. Aquele que tiver e que acha no direito de julgar e condenar uma pessoa, então vá, se você não tem erros. E ele, como um ser puro, era o único que tinha o direito de jogar alguma coisa e condenar, porque ele não tinha nada a dever. A mulher chega perto dele, senhor, foram todos embora. Pois é, foram todos embora. Aí ela ficou esperando, que ele podia condená-la. Vá e não peques mais. Só. Ninguém cobra, não se cobra do outro. Apenas a própria atitude de continuar sem cometer os mesmos erros. Então não precisa de se autopunir, apenas aprenda a corrigir. E às vezes, se tiver, eu aprendi em Alcoólicos Anônimos que nem precisa ser com a mesma pessoa. Porque às vezes você pedir perdão, você tentar corrigir uma coisa com uma pessoa que você ofendeu demais da conta, pode prejudicá-la. Por exemplo, eu me lembro num depoimento que o indivíduo fazia, eu perdi esposa, perdi filhos, porque ninguém liga para mim, porque eu fiquei na sarjeta durante muito tempo, agora, graças a Deus, eu me recuperei, estou em pé, estou dentro da sala de Alcoólicos Anônimos, e as tradições de Alcoólicos Anônimos me pedem para ir e recuperar ou trabalhar todas as minhas desavenças, as minhas malquerências lá atrás. Só que eu não posso, porque eu tenho medo de prejudicar a minha esposa, porque ela já está casada com outra pessoa e os meus filhos são felizes com essa outra pessoa. E eu não quero chegar lá e achar que eu estou reivindicando alguma coisa para mim. Pois é, essa é a abnegação gostosa. Essa é a capacidade. Ele aprendeu de tal forma a resolver que mesmo na necessidade de voltar atrás, ele se sentiu mais útil, mais amoroso, mais condescendente, não indo, porque às vezes poderia dar a transparecer que ele estava reivindicando alguma coisa para ele. Sucesso na sua trajetória evolutiva. Porque depois eu passo a segunda resposta. Existe alma gêmea? Explique, por favor. Depende do que se chama alma gêmea. Se a pessoa está entendendo a alma gêmea aqui como duas metades eternas, não existe. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele vai falar que não existe dois seres, um criado para o outro, eternamente. Porém, no livro Consolador, que são perguntas dirigidas a Emmanuel, mentor espiritual do Chico Xavier, perguntam para ele sobre alma gêmea. E ele fala que existe, e que são espíritos que se buscam na multidão. Espíritos ligados pela afinidade, pela afetividade. E esses espíritos, mesmos de uma reencarnação para outra, têm a capacidade de se procurarem, de se entenderem. Então, ele cita, inclusive, o caso dele, Emmanuel com a Lívia. Então, o que acontece? Depende, respondendo de uma forma simples, depende do que se entende por alma gêmea. Se essas almas com afetividade, com afinidade, que se buscam, se encontram, independente das reencarnações, aonde se tiverem, existe. Se é um ser criado para outro ser de forma eterna, isso não existe, tá? Quais as qualidades de um passista? O que é necessário para a pessoa se tornar um bom passista? Veja bem, há algum tempo atrás, quando eu mudei-me para Divinópolis, uns 25 anos atrás, a casa espírita que eu frequentava
determinava que aquela pessoa que tivesse boa vontade era suficiente para ser um passista. Mas hoje, né, devido ao crescimento, inclusive do movimento espírita daqui, do Brasil todo e do mundo, chegou-se à conclusão que para a pessoa se tornar um bom passista, a primeira coisa tem que ter conhecimento do que é o passe. Nós aqui temos um curso, não para dar um diploma para o passista, mas para informá-lo o mais possível, é isso? O que é o passe, o que ocorre ali. Antigamente, o passista era como se fosse uma marionete em frente à pessoa que procurava para tomar passe. E ele gesticulava tanto que parecia até um ginasta, chegava até a suar, entendeu? Porque não sabia o que estava ocorrendo. Na verdade, nós não podemos manipular fluidos, não é isso? Que nós podemos dirigi-los com a nossa mente, certo? Porque são os fluidos, nós não podemos pegar com a mão, não é isso? Para manipular. Mas a nossa mente, né, treinada e tendo conhecimento, ela pode direcionar fluidos curativos, né, dependendo aí de uma série de coisas também, dependendo do mérito da pessoa que está procurando, né? Porque, na verdade, o espiritismo não promete cura para ninguém. O espírito que prometer cura para os outros está agindo errado, porque nós não sabemos, muitas vezes, aquela dificuldade, aquela patologia que a pessoa está trazendo, é o próprio remédio para ela. Então, se nós tirarmos, nós estamos simplesmente adiando, não é isso? A quitação, não é isso? Daquele débito que ele tem. Então, para a pessoa se tornar um bom passista, nós recomendamos a pessoa conversar conosco, ela vai frequentar um curso, né, que o tempo, eu não gosto de determinar o tempo, vai depender muito, certo? E a gente vai passar. E as qualidades primeiramente, entender o que é o passe e se moralizando também, certo? Porque o passista, ele se torna um canal de transmissão para essas energias, esses fluidos, certo? Então, os canais estando obstruídos ou mesmo sujos, entre aspas, uma força de expressão, eles vão levar, não é isso? Aquela sujeira, entre aspas, para a pessoa que está recebendo o passe, certo? É igual uma caixa d'água com água mineral puríssima, mas a tubulação para chegar na torneira, ela está suja, então o que vai acontecer? Vai poluir a água, certo? Olha só a responsabilidade que um passista tem, não é qualquer coisa, o passista de uma investidura de responsabilidade muito grande, a pessoa tem que pensar várias vezes para falar, eu vou aplicar um passe numa pessoa, certo? Ela tem que ser uma pessoa equilibrada, não é isso? O dia que o passista, é claro que nós não vamos exigir santidade de ninguém, né? Porque nós também não somos santos ainda. Então, o que vai ocorrer? Ocorrer que a pessoa tem que ir treinando, certo? O dia que ele tiver desequilibrado, brigar com a mulher, com o filho, um trem qualquer, chegar na casa de espírito desequilibrado, e ele é que precisa tomar passe, não ser aplicador de passe, certo? Então, nós promovemos aí o curso, se a pessoa estiver interessada, seja bem-vinda. Uma perguntinha muito boa. Como poderíamos gratificar os voluntários da Casa Espírita através do bônus hora? Poderíamos começar a nos incentivar, assim como no plano espiritual. Nos ajudaria a trabalhar com mais alegria, seria uma experiência interessante. Olha, a gente ainda não tem muita compreensão sobre o que significa bônus hora. Bônus hora, segundo André Luiz, é um espírito que, nas suas impressões, na sua observação, ele se tornou um repórter e trouxe muitas informações dele, pessoal, do campo de visão dele, da maneira dele interpretar a realidade que lhe era explicada. Os espíritos superiores tentavam, de todas as formas, passar a comunicação mais livre de ruídos, mais livre de impurezas possível. Mas André Luiz era um espírito, que ainda tinha muitas deficiências na compreensão. E o que ele passou para nós, tentou passar para nós, que essa coisa de bônus hora é algo que você faz no mundo espiritual depois daquilo que é o seu dever de trabalho, ou seja, depois que você faz aquilo que é da sua tarefa cotidiana, é o seu dever fazer.
Depois que você faz o seu dever, está pronto, após, você vai fazer um trabalho voluntariado, de voluntário, e com amor no coração, com um sentimento de caridade de forma ativa. O que vale o bônus hora é, se você der conta de trabalhar 1 hora a mais do seu dever, de forma a expressar todo o seu amor, todo o seu carinho, toda a sua bondade, toda a sua capacidade de ser bom, isso aqui é o tal do bônus hora. Então já deu para perceber que a gente não consegue fazer isso muito não, porque quando às vezes a gente vai fazer alguma coisa, se a gente realizar 30 segundos de bônus hora durante um dia inteiro, meninos, os espíritos amigos da gente ficam numa felicidade só. Assim, nossa, nós já estamos progredindo nesse planeta. Porque é contínuo, esse amor é contínuo. Às vezes a gente vai fazer um trabalho, mas esse trabalho tem sempre restriçõezinhas. Essas restriçõezinhas que a gente, pela nossa própria capacidade de pensar pequeno ainda, fica pensando o dia inteiro. Por exemplo, você vê alguém fazendo bem, na mesma hora você já começa a falar assim, coitado, está dando cesta básica, mas esse negócio de cesta básica não funciona. Uma hora a pessoa vai acabar com essa cesta básica e pronto, na hora que acabar a cesta básica, ela vai precisar de outra. Isso aí é a nossa parte ainda muito mecânica, humanizada, materializada, interferindo no trabalho espiritual nosso. Para os espíritos que já estão acostumados com isso, eles não se preocupam com bônus hora. Nenhum espírito lá se preocupa com isso. Tanto é que eu já falei várias vezes aqui, a nossa ministra veneranda do nosso lar, ela trabalha há quase 1000 anos nessa região aqui. Só no nosso lar ela trabalha há quase 300 anos. Da época que ela escreveu o livro Nosso Lar até hoje, já se passaram quase 70 anos. E naquela época ela já trabalhava há 200 anos. Então, há quase 300 anos que ela trabalha aqui. E eu me lembro que eles queriam homenageá-la porque ela fez 1 milhão de horas trabalhadas com carinho e amor ininterruptas, sem parar para descansar, sem parar para dormir, sem parar para fazer nada. Ou seja, ela trabalhou 104 anos e alguns meses com amor no coração, com gentileza, com doçura, com candura, com ternura. Eles queriam homenageá-la e ela não aceitou. Ela agradeceu, falou, gente, eu não posso aceitar. Aí você pergunta, por que será que ela não aceitou? Porque ela falava que não merecia. Olha só. Imagina se um espírito desse vai se preocupar com um bônus hora. Não dá para experimentar isso. Eu acho que a caridade tem que ser feita, a gente não pode saber que é caridoso. Aliás, a filosofia grega nos coloca diante disso. Se eu quiser me tornar caridoso, eu tenho que fazer o bem e não saber que estou fazendo o bem. Eu tenho que fazer e isso não pode passar percebido na minha mente. Eu não posso tirar proveito disso. Eu não posso tirar proveito disso. Aliás, a mitologia grega é fantástica. A Medusa era lindíssima, muito bonita. Mas como ela era muito bonita, ela usava da sua beleza e tirava proveito, ou seja, uma virtude que ela tinha, que era a beleza, ela passou a tirar proveito disso e dominava as pessoas. Aí então o que a deusa lá fez? A deusa chamou e falou assim, eu vou transformar você em algo que vai mostrar exatamente quem você é. E botou ela aquele cabelo, que era lindíssimo, um cabelo, um monte de cobras e víboras. E quem olhasse para ela, nos olhos delas, ficava petrificado imediatamente. Ou seja, era o que ela era por dentro. A deusa estava apenas revelando aquilo que ela era. E isso o grego deixa claro. Se você tem uma virtude e acha que pode tirar vantagem dessa virtude, então você já não tem mais a virtude. Você deixou de ter a virtude.
Só um comentário, Zé, na questão. Eu acho que a gente não seria capaz de distribuir esse bônus horas, não. Porque eu sempre entendi como uma quantificação do mérito, né? E como é que a gente vai quantificar o mérito das pessoas? Nós aqui. É muito difícil, né? Porque senão nós vamos transformar de novo num salário, né? Então, e a gente não sabe, tem gente que faz um esforço danado e tem um mérito enorme de estar aqui ajudando 30 minutos. Tem outro que talvez ajuda uma semana inteira, mas não exigiu quase nenhum esforço da sua parte. Então, é muito difícil para nós, aqui na Terra, quantificar isso. O exemplo é o óbolo da viúva. Ah, sim, Jesus. A pessoa que dava do seu excesso e a pessoa que dava a única coisa que tinha, que era o óbolozinho, uma moedinha pequena. E o óbolo valia muito mais do que... né, é isto. Bom, tem uma pergunta aqui que eu vou ter que me vigiar para não gastar os 30 minutos para respondê-la, que é uma pergunta profundíssima sobre o Mestre Jesus. Como foi Jesus quando criança? Ele já tinha consciência especial? Quando ele descobriu que a sua missão na Terra seria tão importante e essencial? Jesus, ao reencarnar na Terra, também teve a bênção do esquecimento, como todos nós? Responde essa. Então é o seguinte, primeiro, nós não temos condições de responder essa pergunta assim de forma determinística, foi assim, é assim. Porque até hoje, né, Jesus é o personagem histórico mais discutido em todos os tempos. Já se escreveu sobre ele milhares de livros e milhares de teorias a respeito de tudo, da infância dele, por exemplo, né? Da relação dele com Maria de Madalena, da morte dele, se ele morreu realmente ou se fugiu da cruz, e por aí vai, né? Tem romances, etc. E o Jesus histórico mesmo tem poucas provas a respeito dele. Agora, o que nós, espíritas, já entendemos, e os espíritos têm nos falado a respeito desse que foi o maior, o mais evoluído espírito que já reencarnou no planeta Terra, que Emmanuel chama de governador do planeta Terra. Bom, primeiro, todos os processos naturais, Jesus passou por eles. Então, se há um processo reencarnatório, Jesus passou por esse processo reencarnatório. Se há uma formação do cérebro físico, né, desde a idade infantil, desde o útero da mãe até chegar à idade adulta, Jesus passou por isso. Então, na fase infantil, ele deve ter tido a infância dele, só que Jesus deveria ter a mediunidade mais alto nível desde o começo. E se a gente tem, por exemplo, um Chico Xavier, que com 4 anos falava naturalmente com a mãe dele desencarnada, imagina Jesus, o que com 4 anos faria com os amigos espirituais que estavam orientando a missão dele. Se Chico lembrava das outras vidas e reconhecia as pessoas quando encontrava com ela, falava, eu te conheci, né? Você foi tal na Espanha, e era assim, a gente vivia assim, com uma tamanha naturalidade, imaginem Jesus. Então, com certeza, todas essas capacidades que nós vamos desenvolver e que tiveram alguns médiuns aí que demonstraram essas capacidades, Jesus tinha no mais alto nível possível da gente imaginar. Então, com certeza, ele tinha... Uma lembrança que aos 12 anos ele deixou os doutores da lei com o queixo caído. Com o queixo caído. E quem lê os evangelhos, que é o que restou de Jesus até nós, assim que a gente tem o conhecimento, reconhece essa sabedoria em cada fala dele. Zé Amaral aqui citou um pedacinho do evangelho.
Agora, a gente que está estudando ali, a gente vê Jesus assim, Jesus percebeu o pensamento dos outros e falou. Jesus não... Tal, então, ele tinha uma mediunidade, uma telepatia, no sentido de entender o pensamento de todos. Emmanuel nos conta, há 2000 anos, senador romano Públio Lentulus, de todo orgulho, chega diante de Jesus e não aguenta ficar em pé. Ele se ajoelha, ele cai, ele não aguenta olhar no Jesus. Jesus olha para ele e percebe não só a personalidade dele daquela vida, como senador Públio Lentulus, mas como as outras. E eu acho que até de futuro, porque ele fala assim para o Emmanuel, cabe a você aproveitar esse minuto, agora ou daqui a milênios. Então, Jesus, ele tinha toda essa capacidade, que a gente imagine, por exemplo, bênção do esquecimento. É bênção do esquecimento para nós. Né? Para nós é uma bênção, por quê? Nós não podemos suportar ainda o que fizemos no passado. Zé Amaral aqui falou da culpa. Né? Será que a gente teria competência, capacidade, né, racional, emocional, de suportar as minhas personalidades aí numa idade média trevosa, né? Nesse passado bárbaro da humanidade, que eu estive lá. Emmanuel, inclusive, quando perguntam ele se era legal fazer terapia de vidas passadas, ele, igual Jesus, repete com uma pergunta, você sabe como Emmanuel responde? Emmanuel fala assim, tudo bem, tendes luzes suficiente para penetrar nas trevas de teu passado? Tudo bem. Tendes essa luz? Então, quer dizer, para nós é uma bênção, mas para Jesus, ele não tinha necessidade desse esquecimento. A consciência dele ultrapassava essa barreira das vidas. E eu tenho certeza que ele tinha, desde tenra idade, consciência da missão dele e consciência também das vidas passadas dele. Eu uso complementar alguma coisa aí, viu, companheiro Jomar? Veja bem, Jesus, na história da civilização humana, não consta nada sobre Jesus. Só um historiador chamado Flávio José citou alguma coisa. Só a história religiosa do planeta que consta Jesus. Por isso que a dificuldade da pessoa que não tem um entendimento espírita responder isso que foi perguntado ao nosso companheiro Jomar. Só através da ajuda, né, que a espiritualidade passou através de médios capacitados para nós e que promoveu, né, deu essa capacitação do Jomar responder tão bem essa pergunta. Bom, a pergunta que nos foi dirigida é a seguinte: estou afastada de uma pessoa que eu sempre fui muito próxima. Entre parênteses aqui, alguns desentendimentos, fecha. Procurei algumas vezes e não tive retorno. Mesmo assim, devo insistir? Porque penso na leitura, perdoar 70 vezes 7. Essa você foi no Evangelho, no lugar certinho mesmo, viu? É por aí, viu? Veja bem, eu sempre que tenho oportunidade de fazer uma prece, principalmente no público, eu gosto de mencionar aquelas pessoas que ainda não se afinizam conosco. Possivelmente, essa pessoa que você está tentando se aproximar dela para pedir perdão ou entrar em entendimento, você tem que continuar para sempre. Jesus, quando falou 70 vezes 7, ele quis dizer indefinidamente, para sempre, perdoar sempre. Então, deve insistir sim, porque quando a gente desarmoniza com uma pessoa aqui que está encarnada, nós vamos encontrar certamente com ela quando os dois estiverem desencarnados. Então, é preferível a gente entrar em acordo enquanto nós estamos aqui caminhando juntos, encarnados. Certo? Procure sim, leia o Evangelho. E a compreensão que você vai chegar é a seguinte, que você nem precisa perdoar. Se você não se sentir ofendida, viu, minha irmã?
Você não há necessidade de perdoar. Só perdoa quem se sente ofendido. Jesus não gasta perdoar a gente, por quê? Ele nos trata como crianças ainda. Não é isso? Uma criança, você não se sente ofendido com coisa alguma que ela faz. Então, se você compreender essa criatura, certamente você vai entrar em relação mais próxima dela. Porque Deus não é claro nas respostas às perguntas que fazemos. E quando não conseguimos decifrar ou entender, o que Ele diz, o que fazer? Primeiro, eu não sei. Eu não tenho tanta intimidade com Deus assim, não. Segundo, a doutrina espírita é clara, muito clara. Nossa, é porque às vezes tem gente que pergunta para a gente, José Amaral, o que é a perfeição? Está falando que a pessoa é errada. Se a gente conceber perfeição, significa que a gente tem que ser perfeito. E como eu não sou perfeito, então não tem como conceber a concepção, a perfeição, e nem conceber a própria concepção de perfeição. Aí é o seguinte, Deus fala conosco, a doutrina espírita é clara, fala conosco através da nossa consciência. Se você está apto a fazer a pergunta, você já está apto a entender a resposta. O que às vezes mais, na maioria das vezes acontece, é que nós tentamos nos tapear. A gente sabe a resposta, mas a gente não quer aquela resposta. A gente, não, porque é igual desculpa de fumante, sabe? Desculpa de fumante é assim, mas só um cigarrinho, doutor. Não, um cigarrinho não tem problema, o médico está certo, né? De acordo com as concepções dele, ele está certo. Não, um cigarrinho não faz mal, obviamente, um cigarrinho não faz mal, só que não é um cigarrinho. Uma pinguinha na hora do almoço não faz mal não, né, doutor? Não faz, óbvio, o doutor está dando a resposta em função de estatística, em função de quantidades. Só que a pessoa não vai ficar numa dosinha. O alcoólatra bebe até, né, a embriaguez. Então, nós estamos sempre aptos a saber a resposta. O problema é que, às vezes, a gente nega a veracidade da resposta. O doutor Orgulho, como o João Balbo está nos lembrando aqui, nos explicando, que ainda está muito presente em nós. A gente sabe o que é certo, o que deve ser feito, mas a gente não faz. A gente prefere fazer o errado, porque o errado dá mais prazer imediato. Né? O errado dá mais prazer imediato. Agora, e quando não conseguimos entender o que ele diz? Não sei também. Eu não sei nem se ele diz alguma coisa diretamente para nós. Você que vai ter que procurar essa compreensão. Às vezes as pessoas ficam preocupadas que Deus tem que falar diretamente para nós. Não. É você que tem que entender a lógica das leis divinas. Tudo que Deus já fez já está pronto para nós. Nós já temos tudo. Nós já temos a possibilidade do aperfeiçoamento total. Agora, nós é que temos que chegar até lá. Então é o nosso esforço, é a nossa maneira de agir que dá condições de a gente chegar até lá. Porque já deu, já está pronto. Qualquer coisa que você pedir, é por isso que Jesus é claro. Todas as vezes que pedirdes a meu Pai em meu nome, vou-lo darei. Ele não fala assim, você espera que eu vou pensar no seu caso. Não. Toda vez que pedir ao Pai em meu nome, vou-lo darei. Agora, em meu nome significa o seguinte, você tem que estar sintonizado com o que ele ensinou. Você tem que saber o que ele ensinou. Ou seja, para você conseguir aquilo que você pede a Deus, pergunta para você primeiro assim, Deus avalizaria essa nota promissória minha? Se avalizar, pode ter certeza que você vai receber. Se não, então não vai receber. Porque o pai não pode dar tudo para os filhos. Se desse, seria a derrocada dos filhos. Só um comentário aqui. Eu não sei se a pessoa aqui estava perguntando ou se referindo a Deus como Jesus.
que é um engano, né, muito comum de uma das doutrinas, de dogmas, né, que Jesus é Deus. E na doutrina espírita, Jesus não é Deus. Jesus é um espírito mais evoluído que já teve na Terra, e Deus é o Pai de todo o universo, o Criador de todos os universos, a suprema inteligência universal. E aí o seguinte, Jesus lá no Evangelho, muitas vezes é difícil de entender, porque a linguagem é uma linguagem de 2000 anos atrás. Então, quando a gente lê lá no original, é muito difícil de entender algumas vezes. O grupo de estudo de ética tem já 87 reuniões, nós estudamos 12 capítulos de Mateus, que é o primeiro evangelista apenas. O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec pega os enunciados morais de Cristo e explica um a um, é bem mais fácil de entender. Então, se alguém está querendo saber lá, estudar Jesus, começa com o Evangelho segundo o Espiritismo, e depois pode entrar num grupo de estudo para aprofundar no estudo lá dos ensinamentos de Jesus. Agora, Deus nos fala realmente pela nossa consciência e pelas leis divinas, que são aonde eu mensuro a minha consciência. Deus nos responde através da dor ou da paz. Se alguma coisa me produz dor, sofrimento, não está em coerência com a lei divina, não. É algum aviso para mim tentar rever os pensamentos, rever as atitudes, para buscar um parâmetro aí de melhor ação. Bom, tem uma pergunta aqui interessante, que é: pessoas que matam por estar em guerra ou pela profissão, como os policiais que combatem o crime, correm o risco de acumularem obsessores? Essas pessoas são penalizadas no plano espiritual por terem matado tantos irmãos, cumprindo ordens terrenas? Primeiro, é preciso entender a questão de obsessores. Não existem obsessores gratuitos. Obsessores, a obsessão, segundo Allan Kardec, não é uma influência maléfica de um espírito, não. É uma influência maléfica persistente. Ela contínua e persistente. Então, tem que ter uma razão muito forte para isso, que geralmente é de vidas passadas. Tem a ver com aquelas trevas que a gente falou em uma pergunta para trás aí. Toda morte tem consequência, com certeza. Agora, o problema não é diretamente as consequências da morte, mas é a consciência do matador. É a consciência de quem mata. No Livro dos Espíritos, ele usa a palavra crueldade, a morte com crueldade. Aquele que mata não pelo dever, por exemplo, um policial que mata alguém salvando a vida de 10 outros, alguém que está ameaçando matar, a única forma de salvar a própria vida de outros é tirando a vida daquele, ele conscientemente sabe que está fazendo um bem, por mais difícil que seja ver isso. Alguém que defende a liberdade, alguém que está definindo. Então, a consciência dele não é culpada, não é aquilo que o Zé Amaral falou, a culpa. Ele não tem culpa, ele está fazendo o dever dele. Tá? Então, desde que seja cumprindo o dever, realizando o bem, sem crueldade, fazendo aquilo como última instância, né? Não tem outra forma de evitar, não causa esses problemas aqui, não. Eu acho que eu gostaria só de realçar essa última fala, como última instância. Até chegar na última instância, tem muito recurso a ser utilizado aí.